Bom, então já está iniciada aí a gravação, tá? Vamos ver o nosso último assunto aqui, que é meios de transmissão. A gente encerra hoje o conteúdo, né? Aí na semana que vem eu pretendo essa semana ver se já consigo ou montar ou no mínimo pensar na prova, né? E aí na semana que vem a gente tem condições de conversar sobre a prova, tá? E ainda vai ter um feriado aí, então vai ter bastante tempo para estudar, tirar dúvida, qualquer coisa. Começar então vendo meios de transmissão, né? Para a gente fechar aí a parte de mais baixo nível da rede de computadores. Bom, então um meio de transmissão ele pode ser definido como qualquer coisa mesmo, capaz de transportar informações de um ponto a outro, né? Pode ser um espaço livre, né? Pode ser um cabo metálico, pode ser um cabo de fibra ótica, tá? Pode ser qualquer coisa que consiga levar informação. E para a gente transmitir um fluxo bruto de bits de uma máquina para outra, vários meios físicos podem ser utilizados, né? Inclusive diferentes meios. Você pode começar por um meio e continuar por outro, né? Por exemplo, a maioria das pessoas tem internet em casa, chega via ou um ADSL, ou via uma fibra ótica, ou via um cable modem, então cabo coaxial. E a gente usa, por exemplo, celulares e computadores via Wi-Fi, né? Então, começa via Wi-Fi, passa para um outro tipo de meio, para um cabo, para uma fibra, seja o que for, tá? O importante é que vários meios físicos podem ser utilizados, né? E cada meio possui suas características em termos de largura de banda, né? Que é a vazão que o meio pode proporcionar, de transmissão. E, basicamente, eles podem ser agrupados em e-mails guiados e e-mails não guiados, né? E-mails guiados são aqueles no quais a gente pode guiar o sinal de um ponto a outro. Por exemplo, um cabo de fibra ótica, a gente guia a luz por dentro dele. A gente escolhe o caminho que vai fazer, né? Já um laser, por exemplo, é não guiado, né? Uma comunicação por laser, ela vai ser direto, em linha reta. Então, iniciar aí pelo meio mais comum que a gente tem, que é o par trançado. Então, par trançado, né, consiste em dois fios de cobre encapados, enrolados em espiral, né? Então, aqui tem um exemplo de um cabo de par trançado. Dentro desse cabo, 4 fios, 4 pares, né? Então, temos aqui 8 fios, cada par enrolado em espiral, né? Desse par, um dos fios transporta o sinal elétrico, enquanto o outro transporta a referência, né? Então, aqui, um par desse aqui, um fio tem sempre um valor fixo, é usado como referência, como diferença para o outro, né? E o outro fio carrega o sinal propriamente dito, né? Os fios são trançados de forma a reduzir a interferência eletromagnética, né? Tem muito proveito dela, né? E como assim tira proveito, né? A gente pega um fio, deixa ele em pezinho, bonitinho, e energiza ele com uma certa frequência, com um sinal um pouquinho forte, e coloca um outro fio a uma distância, né? Esse fio que a gente está variando o sinal, ele vai irradiar ondas eletromagnéticas, tá? E essa irradiação vai chegar no outro fio, então o sinal que está subindo por esse fio acaba chegando no outro e vai descer pelo outro fio, sem nenhum tipo de dificuldade, né? Tanto isso é verdade que é exatamente assim que funcionam as antenas, né? Uma antena para transmissão de rádio, uma antena de Wi-Fi, tá? Uma antena qualquer, né? Nada mais é do que um condutor. Parece que a minha conexão cai um pouquinho, né? Então, vamos lá. Vou dar uma voltadinha aí. Então, esses dois fios eles provocam uma interferência, né? Um efeito de antena, que pode enviar para um para outro. Então, se os dois fios estão em paralelos, é a melhor situação possível para ver uma transferência, né? Antenas, é muito bom que elas sejam alinhadas. Se a gente botar na perspectiva aqui, tá? Uma antena em pé e a outra inclinada em relação a ela, essa inclinação atrapalha um pouco a transferência, né? Outra característica que tem que ter é que para a transmissão acontecer bem, ela tem que estar a pelo menos uma distância mínima do comprimento de onda, né? Que é uma subida e uma descida do sinal. Então, se a gente mantiver os dois fios muito próximos e angulados, né, a gente dificulta a interferência. Então, por isso que eles são enrolados. Quando eles são enrolados, eles acabam ficando muito próximos uns dos outros.
E também, como estão em espiral, eles têm sempre um ângulo em relação ao outro. Se você pegar esse ponto aqui, por exemplo, o mais escuro está nesse ângulo, o mais claro está no outro ângulo, né? Então, existe um ângulo entre eles dificultando a interferência, né? Então, esse entrelaçamento ele cria espiras que seguem o trançado, minimizando até eliminando esse ruído, né? A gente tem o que a gente chama de taxa de torção. Taxa de torção é quantas voltas um fio dá por metro, por centímetro, seja lá o que for, por uma unidade de distância, né? Quando pares próximos têm taxas de torção iguais, os mesmos condutores de diferentes pares podem ficar repetidamente próximos uns dos outros, né? Ou seja, se eles forem enrolados exatamente com a mesma taxa, pode ser que a gente dê azar, por exemplo, do azul e do laranja estarem enrolados juntinhos, né? Por exemplo, o azul fazendo uma curva assim, né? E o laranja fazendo a mesma curva. Então, isso facilita a interferência entre eles. Então, uma outra característica dos pares trançados é que cada par é enrolado com uma taxa diferente. Você pode reparar aqui na imagem, né, que não é à toa, o cabo azul, por exemplo, ele é menos enrolado do que o laranja, né? O verde me parece o menos enrolado de todos. Então, por ordem aqui, me parece que o laranja tem a maior taxa, depois o marrom, depois o azul, depois o verde. Então, com taxas diferentes, também ajuda a evitar interferência entre pares diferentes, né? Por isso é comum cabos com uma pequena quantidade de pares possuam taxa de torção diferente em cada par, como a gente pode ver pela imagem. Então, normalmente, um cabo de par trançado é composto por vários pares trançados dentro de uma capa protetora, tá? Então, temos vários pares. Aqui é a capa protetora, né? Normalmente é azul, mas a cor não tem nada a ver, né? Dependendo da aplicação, a informação pode trafegar por diversos quilômetros sem necessidade de amplificação, tá? Esse diversos quilômetros aqui é verdade, mas não vai ser a verdade, por exemplo, numa rede Ethernet, por exemplo, que no máximo 100 metros um par trançado, tá? Então, se você mandar um sinal de telefone, por exemplo, para um par trançado, um sinal de telefonia, chega tranquilamente a diversos quilômetros. Quando se trata de distâncias mais longas, é necessária a utilização de repetidores, né? São elétrons que estão passando pelo cabo. O cabo ele esquenta, conforme os elétrons estão passando, muito pouco, a gente nem percebe, mas ele esquenta. Se ele esquenta, ele está consumindo energia. Essa energia ele consome do sinal. Então, o sinal se deteriora com o tempo, né? Por isso que é necessário repetidor. E quando muitos pares trançados correm paralelamente com uma distância muito grande, né, são envolvidas com uma capa protetora para diminuir a interferência. A gente vai ver aqui os cabos blindados. Pares trançados podem ser utilizados em transmissões analógicas ou digitais, tá? Eles foram originalmente construídos para transmissão analógica, telefonia. Hoje é utilizado em redes de computadores, que são transmissões digitais. Então, a gente vê que ele pode ser utilizado das duas formas. A largura de banda, que é a taxa de transmissão, por exemplo, em megabits por segundo, que pode ser transmitida, depende da espessura do fio, né, do núcleo do fio de cobre, e da distância percorrida. Quanto mais grosso o cabo, melhor para o sinal passar. Quanto mais distante o cabo, pior para o sinal percorrer, né? Então, devido ao custo e ao desempenho obtido, eles são usados em larga escala, né? Ele é um cabo muito barato comparado com os outros tipos de cabo e são muito bons, né? Então, talvez seja o tipo de cabo mais utilizado. A perda de energia aumenta com a distância, né? Conversamos aqui em cima. Essa perda pode estar por radiação ou calor, né? O calor quando esquenta e radiação também, né? A radiação eletromagnética, a gente falou que o efeito de antena, né, não tem geração de energia, não existe, pelo menos o ser humano não conseguiu criar energia do nada. Então, se um fio ele está um par trançado está carregando um sinal e se existe a possibilidade de interferência eletromagnética, significa que ele está irradiando ondas eletromagnéticas. Se ele está irradiando, ele está perdendo energia, tá? Então, pode ser por radiação ou por próprio calor. A principal desvantagem do par trançado é a baixa proteção contra interferências e ruídos. Mas se você botar um par trançado num lugar onde tem um campo eletromagnético muito forte, a sua rede pode não funcionar. Dependendo, você pode até queimar a placa de rede, né? Se você botar, por exemplo, um cabo de par trançado passando do lado de um equipamento de ressonância magnética, não vai funcionar nada da rede, né? Esses efeitos podem ser minimizados por intermédio de blindagem adequada, tá? A blindagem também vai ter o seu limite, mas a gente pode blindar ele. As maiores vantagens na utilização do cabo trançado: alta taxa de frequência de dados. Então,
Hoje em dia nós temos cabos de par trançado que transferem gigabit por segundo, já tem par especificado para 10 gigabits por segundo, então é uma taxa bem alta. Facilidade de manuseio, você carrega esse par para qualquer lugar enrolado, carrega dentro de uma bolsa, você coloca o conector dele com alicates especiais, tá? Baixo custo de instalação, é fácil de instalar, baixo custo de manutenção, você consegue tirar um conector e botar um conector nele com muita facilidade, tá? E, conforme já falamos aqui, a maior desvantagem é interferência contra interferência, baixa proteção contra interferência magnética. Por isso, tem que ser usado com cautela em ambientes industriais próximos a cabos de energia, né? Nunca se passa par trançado junto de um par de tomada, né? Não se coloca tomada de rede junto com tomada de energia elétrica, tá? Porque isso pode gerar interferência, né? Aí, só com relação a isso, né? Se alguém imaginou, se alguém conhece, existe uma tecnologia chamada PLC, tá? PLC, Power Line Communication, tá? É passagem de rede pela energia elétrica. É um equipamento especial que você liga na tomada e dele sai uma tomadinha de rede. Então você pode usar, por exemplo, você quer precisa passar uma rede em um determinado lugar onde é muito difícil passar cabo, mas tem energia elétrica. Você pode comprar 2 equipamentos PLC, você coloca um equipamento numa tomada, você coloca o equipamento em outra tomada. Essas tomadas elas têm que ter ligação direta, né? Tem que estar na mesma fase. E o cabo de energia elétrica vai levar a rede, tá? Isso aqui são equipamentos que são próprios para isso, que já tem toda a blindagem adequada para poder trabalhar com energia elétrica. Uma rede pura, sem estar desenvolvida para isso, não é adequada ser colocada junto com energia elétrica. São os tipos de par trançado que existem, né? O que a gente está acostumado é um par conhecido como UTP, né? Unshielded Twisted Pair, né? Par trançado sem blindagem. Esse é o par mais comum, ele é muito barato, né? Ele é o mais barato que tem. Fácil de ser utilizado, né? Então, no tipo mais comum, o fio do cabo é composto por um núcleo de cobre, normalmente de 0,5 milímetro, né? Revestido com teflon. Aqui um teflon, né? Assim, da família do plástico, tá? É um teflon que é especial para ajudar também na diminuição das interferências eletromagnéticas. Esses fios são agrupados numa capa plástica. Então é somente os pares e a capa plástica. Por isso que ele é chamado sem blindagem. Não existe nenhum tipo de blindagem para evitar interferência magnética. Já os pares blindados, eles são conhecidos como STP, Shielded Twisted Pair, né? Par trançado blindado. Shield em inglês é escudo. Então, naquelas situações que é necessária uma maior proteção contra interferência eletromagnética, existem cabos com uma capa metálica, que dão uma maior proteção, né? Inclusive cabos que têm um nível de proteção que você consegue passar de perto de energia elétrica, desde que seja com baixa tensão, tá? Aí existem várias especificações de cabos, tá? Cada uma com um tipo de blindagem diferente, você tem que ver exatamente qual tipo de blindagem que você vai querer para a sua situação, para a situação específica. Então, nós temos cabos, por exemplo, com blindagem individual. Esse cabo aqui, por exemplo, tem 4 pares. Cada par é envolvido, né, por uma blindagem. É tipo um papel alumínio, né, que, se uma interferência eletromagnética vier aqui, quando ela baixa na superfície, dissipa toda a superfície. Não consegue penetrar, dependendo do campo, né? Então, aqui, todas blindagens individuais, né? Esse outro cabo aqui do meio é um cabo que tem uma única blindagem, tá? Para os 4 pares. Os pares não são blindados individualmente. Então, e tem uma capa aqui, ó, você pode ver que esse tipo de cabo aqui tem uma capa metálica fixa e uma malha metálica. A gente precisa de um local blindado, a gente tem que saber, né, a intensidade do campo eletromagnético daquele local e aí ver o cabo que resiste àquele tipo de necessidade, tá? Com relação a cores e conectores, eu falei para vocês que a cor do cabo não importa, né? A cor externa não importa. A cor interna importa, é um padrão. Então, com relação a cores e conectores, o conector UTP mais comum, né, de par trançado não blindado, é o conector chamado como RJ45. Esse conector aqui. Ele é um conector que tem 8 vias. Você enfia o cabo por uma extremidade do conector, vem com um alicate, chamado alicate de crimpagem, pressiona, esses dentes aqui vão descer, tá vendo que tem uns dentinhos aqui, eles vão machucar o cabo, vão descascar o cabo naquele ponto, vai fazer o contato com o cabo, tá? Aí você passa depois por um testador para ver se todos os conectores
conseguiram fazer contato. Um cabo normalmente consegue, é muito raro não conseguir, né? E você pode também botar essa capinha aqui. Essa capinha você bota depois. Então, você pode botar a capinha e depois você só puxa a capinha para cima, o cabo fica mais protegido. A capa é opcional, mas isso aqui é a presilha do cabo, né, a trava do cabo. É muito fácil quebrar essa trava quando não tem uma capa protetora. Vocês podem ver que a capa protege aqui. Se não tiver a capa, essa trava fica totalmente solta. E você pega no outro cabo, quando você tira, você arrebenta com facilidade. É importante ter essa trava, né? Porque se não tiver a trava, o conector pode soltar e a rede falhar. Padrão para cores dos fios para uso em rede de computadores é o padrão, é o ANSI TIA 568. Né? Esse 568 ele é subdividido em 568A e 568B. E foram definidos os seguintes padrões, né? O 568A e o 568B. O 568A, a gente olhando o conector, tá? De trás, aqui está embaixo a trava, aqui estão os conectores em cima, olhando ele por trás, são numerados de 1 a 8. Então, a sequência do 568A é o branco, que faz parte com o verde, então está lá branco do verde com o verde, o branco do laranja com azul, o branco do azul com laranja, o branco do marrom com marrom. O 568B, ele inverte o laranja com verde. Tá? Então fica branco do laranja com laranja, branco do verde com azul, branco do azul com verde e branco do marrom com marrom. Tá? Qual padrão se usa? 568A ou 568B? Tá? Pode usar qualquer um, não tem problema não. Tá? Para cabos diretos. Se a gente precisar fazer um cabo que a gente chama de crossover, um cabo invertido, que é feito para ligar computador a computador diretamente, em redes antigas, porque redes atuais já resolvem automaticamente isso, você tem que ter numa ponta do cabo o 568A e na outra ponta o 568B. Né? Aí você vai fazer uma inversão. Né? Os cabos efetivamente utilizados, quando se usa dois pares, é o verde e o laranja. Então, é o cabo 1 fazendo par com 2 e o cabo 3 fazendo par com 6. Tá? O 4, o 5, o 7 e o 8 não são utilizados em rede de computadores, por exemplo, 100 megabits e 10 megabits. Sobre categorias, foram criadas, os cabos foram criados, então criaram categorias de cabos. Né? Essas são as categorias padronizadas atualmente. Né? Então, cabo categoria 1. Professor, Oi, pode falar. Alex, eu não entendi esse seu último comentário. Pode Então, ver. aqueles 8 cabos, dos 8 cabos, só se usa 4, é igual aqueles fios de telefone antigo, que você tinha uma opção lá, mas você só usava 2 para cada linha? Isso, você só usa o telefone assim, você só usa um par para cada linha. Isso, mas aí o cabo vinha com, sei lá, 3, 4 pares. Aí o cara falava, ó, isso aqui não. É o mesmo raciocínio. O que fazer com os cabos? Você construir um cabo com um par é quase o mesmo custo de você construir um cabo com 2, 3 ou 4 pares. Tá? Então, normalmente a gente constrói o cabo com mais pares por duas razões. Se der problema num par, você tem par extra. Tá? Tô falando da telefonia, tá? Você tem Sim, um par extra. Sem contar que é bastante comum você, às vezes, ter, principalmente em ambiente de trabalho, numa sala, você ter, por exemplo, 4 ramais. Você tem 4 ramais, um cabo com 4 pares, você não precisa puxar mais de um cabo. Você puxa um cabo só e cada par desse você sangra o cabo e puxa um ramal. entendi. Né? Mas Mas no nesse caso momento aí, da... Oi? mas nesse caso aqui da rede é o mesmo raciocínio. Não, não, da rede é outra coisa, tá? Eu vou explicar aqui então porque dos 8 pares, tá? Eu vou dar uma adiantada aqui, que na verdade... Aliás, já falei semana passada, tá? Mas vamos lá, vamos lembrar aqui. Eu não falei diretamente, né? Mas a razão tá na aula da semana passada. Primeiro, o conector esse conector aqui é o RJ45, tá? Ele tem 8 vias. O que é RJ11? Né? O RJ11 ele é compatível com o RJ45. Né? Compatível a que nível? O RJ11 ele tem 4 conectores. Né? E ele é da altura do RJ45, mas ele é mais estreito que o RJ45. Você consegue encaixar um cabo de telefone numa tomada de rede. Né? Ele encaixa, ele é feito para isso. E por padrão, o telefone usa o par do meio. Né? Se você prestar atenção, a rede pula o par do meio. A rede usou o 1, o 2, o 3, ela pula o par do meio e usa o 6. Né? Para manter alguma certa compatibilidade com a telefonia. Né? Então, você poderia, numa tomada, por exemplo, você poderia usar o do meio para o telefone e os das extremidades para a rede. E aí, dependendo se você colocasse ali um computador, você usaria rede. Se você colocasse um RJ11, você usaria telefone. Né? Entendi. Não é o que se costuma fazer, porque não é uma boa ideia. O melhor é você ter tomadas separadas. Mas funciona. Tá? Né? E nas redes, as redes usam 4 pares. Desculpe, 2 pares.
Os antigos cabos categoria 3, que foram usados na rede 10 megabits, normalmente ele tinha 2 pares lá dentro. Né? 2 pares então, quando você montar um conector do tipo... Deixa eu apagar aqui. Quando você montar um conector para uma rede de 10 megabits, você tinha que encaixar um cabo no 1, um cabo no 2, um cabo no 3 e um cabo no 6. Até meio chatinho, tá? Porque quando você vai colocar manualmente, você alinhar esses 8 e colocar os 8 é mais rápido. Você encaixar principalmente o 6 aqui isolado, às vezes era meio chato, se o cabo fosse muito mole. Né? Mas as redes antigas, as primeiras redes, eram só 2 pares. Esse, 1, 2 e o 3, 6. Né? Só que nas redes 100 megabits, desculpe, na rede gigabit Ethernet, dependendo do padrão que você usa 4 pares. Né? Você pode usar 2 pares ou 4 pares. Por isso que os categoria 5 já vem tudo com 4 pares. Entendi. Né? Entendi, Aí valeu. você pode usar 2 ou 4. Então você já monta o cabeamento para 4, que dependendo do padrão que você usar, já está pronto para você. Tá ok a dúvida aí? Sim, sim. Sim, professor, entendi perfeitamente, valeu. Beleza. Aqui acho que, não sei se nem se fala aqui, mas foi falado na semana passada, quando você der uma voltadinha lá, pegar os slides, você vê lá quando fala de redes Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, tem lá comentado como são usados os cabos. Bom, a categoria 1 foi utilizado normalmente em telefonia, suportando taxa até 1 MHz. Tá? Não é mais padrão. Tá? Não se fabrica mais cabo categoria 1. Simples. Cabo categoria 2, suporta frequência até 4 MHz, foi utilizado em redes 4 megabits por segundo. Tá? Eram redes em anel de baixa velocidade. Também não é mais padrão. Né? O categoria 3 ele foi padronizado para redes Ethernet 10 megabits por segundo, né? Suportando frequência até 16 MHz. Na verdade, os cabos eles foram construídos, chegaram a suportar frequência de 25 MHz. Né? Ele ainda é padrão e ainda pode ser utilizado em rede de telefonia. Né? Bem que hoje em dia é muito difícil você encontrar em um cabo categoria 3. Um dia o mínimo que você vai encontrar aí no mercado é o categoria 5E. Né? Categoria 4, suporta frequências maiores, foi utilizado em rede de anel também, uma rede de anel mais rápida, que é a rede de 16 megabits por segundo. Também não é mais padrão. Né? Já a categoria 5, né? Aí o cabo categoria 5 ele já fala, ó, com 4 pares. Esse cabo tem que ter 4 pares. Tá? Ele funciona em frequência de 125 MHz, então ele consegue ser utilizado. Professor, o áudio tá bem ruim, o áudio tá bem ruim. Com facilidade. Ele pode ser utilizado em rede de 100 megabits por segundo. Deixa eu ver aqui. Tá falhando? Tá baixo? Tá o quê? Ah, agora voltou normal, tava tipo, tava... Entendeu? Tá. Eu dei uma mexida aqui no cabo HDMI, né? Não sei se tem a ver. Se ficar ruim de novo, avisa que eu sacudo de novo aqui. Melhorou. Tá bem melhor, Beleza. Né? Então, a rede gigabit usa 4 pares e a 100 megabits usa 2 pares. Né? Como precisa de uma frequência menor, o 100 megabits dá para usar com facilidade 2 pares. Né? É utilizado em redes Ethernet sem base TX em ATM 155. Né? Ele foi substituído pelo categoria 5E. Né? O categoria 5 ele ficou no limite da sua utilização para rede gigabit e, vamos falar assim, funcionava, tá? Mas viu-se que poderia dar melhoradinha nele logo que ele saiu. Tá? Então, categoria 5 ele rapidamente foi substituído no mercado pelo categoria 5E. Né? O 5E é a categoria 5 Enhanced. Né? Ele é utilizado em redes até 1 gigabit por segundo. Né? Experimentalmente dá para aguentar a rede 10 gigabits, mas também é no limite da utilização dele. Né? Ele foi utilizado comumente mesmo em rede 100 megabits e em rede 1 gigabit. Né? E foi projetado para utilização com conectores RJ45, aquele que a gente viu. Né? Vieram também, aí veio o cabo categoria 6, 4 pares suportando frequência de 250 MHz, então o dobro da frequência, ele gera o sinal então com mais facilidade. Tá? Ele aumenta a distância entre os cabos de pares para diminuir a interferência entre eles. Deixa eu pegar aqui o cabo que eu tenho aqui.
Deixa eu abrir a câmera aqui para mostrar o que é esse aumentar a distância. Tá? As frequências começaram a ficar muito altas e a taxa de transmissão muito alta. Então, se os pares ficarem muito juntos, pode provocar interferências. Né? De modo a diminuir essas interferências, esse aqui é um cabo categoria 5. Né? Você vê ele aqui. Aqui está a capa, ele está sangrado. Né? Então, os 4 pares. Deixa eu ver se eu tenho uma rasgada aqui já. Aqui está a capa e dentro dele tem esse material aqui. Eu não sei se vocês conseguem ver. Tá? Os 4 pares dentro do material eles vão encaixados em volta disso aqui. Né? E essa parte do meio aqui, se assim consegue ver bem, essa parte do meio mantém os cabos separados com uma distância maior entre eles. Então o cabo ele acaba sendo um pouquinho mais grosso. Ver se consigo botar um do lado do outro. Não sei se vocês vão conseguir reparar aí, mas o branco aqui é o categoria 6. Ele acaba sendo um pouco mais grosso que o categoria 5. O categoria 5 era no caso, por causa desse miolo dele. Isso aí faz com que os cabos fiquem mais afastados. Né? Ficando mais afastados, diminui bastante a chance de interferência. Voltando aqui. Né? Então, o que estava aqui? Cadê meu mouse aqui? Estou em cima. Né? Aumenta para vocês. Então, possui um melhor desempenho para a categoria 5E. Né? Projetado para utilização com conectores 8P e 8C. Ele é parecido com o RJ45. Tá? Eu não botei a imagem dele aqui. A grande diferença do 8P8C é que, para diminuir a interferência, se você pegar o RJ45, se você olhar ele pela frente, né? Vou pegar aqui os conectores que eu tenho. Esse aqui é um conector RJ45. De novo aqui a câmera. A câmera. Esse aqui é um conector RJ45, tá? Um pouco fora de foco. Aqui na frente dele tem os cabos entram. Aqui, vou recuperar a imagem aqui, que é melhor. Pera. Esse aqui é um conector RJ45. Se você olhar ali pela frente, tá vendo? Tá tudo alinhado bonitinho. O RJ45, a frente dele, se olhar de frente, tá aqui os 8 pares assim certinhos, tá? Um do lado do outro. Os 8 pares não, os 4 pares, né? Então, tudo do lado do outro. O 8P8C, ele tem um aqui, outro aqui. Eles são desalinhados, tá? Isso ajuda a diminuir a interferência. Isso é uma das coisas. O material de construção dele é diferente, o conector dele é um pouco melhor. Então, ele é parecido com o RJ45, ele encaixa na mesma tomada que o RJ45, porém a constituição dele é diferente para poder melhorar o desempenho. O 6A é uma melhoria ainda do 6, né, que passa para 500 MHz. Ele foi criado para utilização em rede 10 gigabits por segundo. Né? Aí surge o cabo categoria 7, que é um cabo de 600 MHz. Tá? Projetado para rede 100 gigabits por segundo, tá? Usando conectores GG45 Altera. Os conectores GG45 são esse aqui. Ó. Esse aqui é o GG45, à esquerda. Né? E à direita o conector Tera. Vocês podem ver que é um conector completamente diferente. Tá? Conector blindado para conseguir trabalhar com as frequências tão altas que uma rede de 10 gigabits e uma rede de 100 gigabits necessita. Categoria 7A, né? 7 Augmented, é a categoria 7 suportando frequência de até 1 GHz cada par. Tá? Então, é tecnologia de cabo avançando muito rápido. Tá? Ok? Cabo par traçado? Bom, cabo coaxial. Cabo coaxial para... Né, você, geração mais nova, nem tanto, mas o pessoal da minha geração não gosta muito dele. Tá? Alguns não gostam muito dele porque ele acabou sendo vilão de uma história que ele não foi culpado. Tá? Vou comentar mais para frente. Mas o cabo coaxial é um meio de transmissão muito comum. Tá? Se a gente, um cabo que você usa no aparelho de som, normalmente é um cabo coaxial.
Tá? Liga a caixa de som, normalmente é blindado, mas um bom cabo, de um bom cabo de microfone, também, ele é um cabo coaxial. Tá? Ele é mais protegido que o par trançado. Tá? Então, ele pode percorrer distâncias maiores e com grande vazão. Tanto que, por exemplo, TV a cabo não tem condições. Né? O par trançado não aguenta levar todos os canais de TV que uma TV a cabo precisa. Tá? Então, é coaxial mesmo. Existem alguns tipos de cabo coaxial, predominam dois tipos. O cabo coaxial de 50 ohms, ele foi desenvolvido para utilização em transmissões digitais, e o cabo coaxial de 75 ohms, desenvolvido para utilização em transmissões analógicas. Esse aqui é a impedância do cabo, né? Como se fosse uma resistência. É quanto ele vai atenuar o sinal pela distância. Quanto menor o valor, menos atenua. Aqui é uma imagem do cabo coaxial. Ele tem uma capa isolante, ele tem uma malha que é conhecida como condutor externo, um dielétrico e um condutor interno. Tá? Até aqui do lado está explicando que é cada um. Tá? Esse condutor externo ele funciona como uma proteção eletromagnética também. Tá? Então, isso aqui é a referência, isso aqui ajuda a proteger o condutor interno. Então, toda essa construção aqui protege bem o núcleo, né, que é onde carrega o sinal, contra interferências eletromagnéticas. Um cabo coaxial, então, ele consiste em um fio esticado na parte central, envolvido por um material isolante, que é o dielétrico. O isolante é protegido por um condutor cilíndrico, geralmente uma malha sólida entrelaçada, está aqui, que acaba sendo também usado como condutor, ou condutor externo, e é coberto por uma capa plástica protetora, funcionando como um isolante. Cabos coaxiais são muito utilizados em residências, né, para passagem, por exemplo, de sinal de TV a cabo, né, acesso à internet, cable modem, TV aberta, os sinais também descem por cabo, né, câmeras de segurança são por cabo coaxial, né, e existem uma grande variedade de cabos coaxiais. Cada um tem sua característica própria com relação, por exemplo, faixa de frequência que consegue transmitir, atenuação pela distância, o nível de imunidade que ele oferece contra ruídos, né, proteção contra interferência. Então, muitos tipos de cabo. Eles são classificados em categoria de índice conhecido como índice RG. Cada RG constitui um conjunto de especificações físicas. Alguns exemplos dos RG mais comuns. O RG6 é um cabo de 75 ohms, ele foi utilizado em TV a cabo e rede, né? Por exemplo, cable modem. Né? Ele é um cabo um pouco mais grosso. Né? O RG11 é usado em internet grossa. Esse aqui é bem mais grosso que o RG6. Tá? Apesar do RG6 ser um pouco mais grosso. Ele é usado em internet grossa, é um cabo pesado, caro, tá pouco flexível. O RG58 é utilizado em Ethernet fina, né? Esse Ethernet grosso e Ethernet fina são redes que não existem mais. E o RG59 é usado para TV a cabo. Tá? Esse aqui é um pouco mais fino. Atualmente, os cabos mais utilizados são o RG6 e o RG59. Aqui é uma foto que eu tirei de um cabo RG6 e um cabo RG59. Pela foto não está tão bom, mas vocês conseguem perceber. O núcleo do RG6 é um pouco mais grosso que o núcleo do RG59. A própria capa protetora, o isolante do RG6, ele é melhor do que o isolante do RG59. E você pode perceber que o RG6 é um pouco mais grosso que o RG59. Então, você tem conectores para RG6 e conectores para RG59. Se você vai conectorizar um cabo coaxial para a TV, você tem que saber qual dos cabos você está utilizando. Se você pegar um conector de RG59, o cabo RG6 vai estourar ele, não vai o cabo. Pode soltar, usar o conector específico para cada um. Então, a RG6 possui um condutor externo mais grosso que o RG59. Com isso, sofre menos atenuação, alcança distância maior e o sinal chega com melhor qualidade. Tá? O RG6 também possui uma blindagem melhor, dando maior proteção eletromagnética. Tá? Operadoras de TV a cabo utilizam o RG6. Sempre. Tá? Porque ele é bem melhor. Se você quiser na sua casa pegar uma TV, botar RG59, tá? Os dois são 75 ohms, tem um casamento de impedância perfeito, não vai ter problema nenhum. Mas até chegar na sua casa, a operadora vai usar o RG6, que é melhor. Então, a constituição e a blindagem possui boa combinação de alta largura de banda e imunidade a ruídos. Né? Por exemplo, aqui em casa, não vou fazer propaganda não, mas falar a realidade. Né? A ClaroNet, por exemplo, ela oferece dentro de um cabo coaxial, que é a entrada da casa da pessoa, um cabo coaxial, uma internet que, por esse cabo, passa centenas de canais,
normais, uma quantidade muito grande de canal Full HD, canal 4K também, passa internet de 500 megabits por segundo, então passa uma quantidade muito grande de dados por esse cabo. Né? Então é um cabo que suporta realmente uma boa taxa de transmissão. Né? Dependendo do tipo de cabo coaxial, é possível transmissão de dados por quilômetros na ordem de gigabits por segundo, uma coisa que o par trançado não consegue. Confere o cabo coaxial uma proteção contra interferência eletromagnética maior que a dos cabos UTP. Então, mesmo um cabo de par trançado blindado tem proteção menor que o coaxial. Né? E também o custo dele é maior, ele é mais caro. E ele é mais difícil de manusear que um par trançado. No par trançado você dobra ele todinho da maneira que você quer. O coaxial você não pode dobrar tanto, você pode rolar, mas não pode dobrar. No passado, os cabos coaxiais foram utilizados em redes de até 10 megabits por segundo, com topologia em barra. Né? Se mostrou problemática, tá? Mas o problema era o conector, tá? Você está explicando aqui. Tá? Esse tipo de conectorização ele foi abolido na megabits. As pessoas pensam, muitas pessoas pensam que é porque o cabo coaxial não aguentaria os 100 megabits. Aguenta fácil. Tá? O problema é que realmente é muito difícil a manutenção do cabo coaxial numa rede. Tá? Então, principalmente o aspecto de manutenção tirou do padrão. Tá? Ficou a impressão que o problema era o meio, mas na verdade não era o meio, era a forma como era utilizado. E é um excelente meio de transmissão, né? Tanto que é o meio escolhido para distribuição de TV a cabo e internet via cabo. Conectores. Então, cabos coaxiais podem ser utilizados para diversas aplicações. Né? O conector mais comum é o conector conhecido como BNC, Bayonet New Coleman, Bayonet New Concealman, né? O nome dos dois que criaram o conector. É um conector de engate rápido. Você engata o conector, dá um giro nessa coroa externa que ele prende. Quer soltar, você tira o giro, desprende. O problema dele, né, ele é muito bom para CFTV, ele funcionava em rede de 10 megabits, mas o problema dele é que a superfície de contato dele é pouca. Tá? Isso aí não dá uma boa transferência para alta frequência. Então, para TV acaba utilizado um outro tipo de conector. É o conector conhecido como conector F. Tá? Quando você vai comprar no mercado, se você pedir conector F, provavelmente o cara vai dizer que não tem. Aí você pede conector RG6. Aí ele vai dizer que tem. Tá? Na verdade, o nome do conector é conector F. Esse conector aqui, ó. Tá? Ele é rosqueado. Como ele é rosqueado, a área de contato é bem maior. Esse aqui é um conector puro. Aqui é um conector com cabo dentro. Para conectar, você enfia o cabo dentro dele, fica ponteando o cabo para fora. Vem com o alicate pressiona nessas duas partes aqui. Né? O alicate pressiona a parte de baixo para cima, a parte de cima para baixo. Essas partes vão entrar uma na outra, vão pressionar e vão prender o cabo. O cabo vai ficar tracionado nesse conector, grudado. Então, isso aí é o cabo coaxial. Né? Falar de cabeamento óptico, né? Cabeamento óptico eu acho que o pessoal gosta de ver, de conhecer, né? Apesar de não ser uma tecnologia tão nova, é o que a gente tem de melhor para a transmissão. A gente quer falar de cabo coaxial? Tranquilo? Cabo coaxial? Bom, vamos lá então. Cabo óptico. Então vamos falar de sistema de transmissão óptica primeiro. Né? Um sistema de transmissão óptica é formado por 3 componentes: origem da luz, meio de transmissão e detetor. Né? A gente pensa só no cabo de fibra ótica, mas a gente primeiro precisa gerar uma luz que ela possa passar pelo cabo de fibra ótica. Tá? E tem que acertar a luz dentro do cabo de fibra ótica. O cabo de fibra ótica ele é simplesmente o meio de transmissão. Ele leva a luz de um lado para o outro. E da outra ponta vai ter um detetor para poder perceber a presença da luz e gerar os sinais. Né? Então, para a transmissão, foi convencionado o seguinte: quando tem luz, é o bit 1. Quando não tem luz, é o bit 0. Bem simples. Tá? Não se trabalha com transição nem nada, é simplesmente presença e ausência de luz. Né? Quando a gente instala uma fonte de luz em uma extremidade e um detetor na outra, a gente tem um sistema unidirecional. Então, uma fibra ótica é tipicamente um sistema unidirecional, onde você tem um laser ou um LED, tanto faz, que gera luz. Essa luz entra na fibra, essa fibra leva para o outro lado e sai do outro lado. Quando sai do outro lado, baixa um detetor, você tem um pulso na entrada, esse detetor gera um pulso na saída. Esse é um sistema unidirecional, ele só manda para um lado. Né? Isso quer dizer que para você ter um sistema bidirecional, que é necessário em rede, você precisa ter de 2 fibras. Né? Aí nessa outra fibra aqui, você tem um laser aqui, né, do outro lado, um pulso na entrada, gera o sinal, entra na fibra, sai do outro lado, bate no detetor, gera o pulso na saída.
aí sim você vai ter um sistema que vai ser bidirecional. Existe sistema bidirecional com uma fibra só? Existe, tá? Que utilizam fibras com frequências diferentes de luz, uma para cada lado, tá? Mas é bastante raro isso, muito raro mesmo. A maioria, os padrões usam sempre duas fibras. Então, para a gente entender como funciona a fibra ótica, vamos ver aqui um pouquinho, lembrar um pouquinho de física, tá? Refração e reflexão da luz. Existe um fenômeno chamado refração. Refração é a mudança da direção de uma onda quando ela passa de um meio para outro. Luz é uma onda, tá? Não sei se vocês tiveram oportunidade quando entrar num rio, entrar numa lagoa que é mais calmo e botar, por exemplo, um graveto dentro d'água, né? Dá a impressão que ele está torto quando está dentro d'água. Dá a impressão que ele girou dentro d'água. Isso, na verdade, é porque quando a onda passa de um meio para outro, ela sofre uma diferença de caminho. Então, você imagina, por exemplo, um peixe dentro d'água. A luz desse peixe está subindo, tá? Quando ela sai desse meio, ela muda a direção, então ela vem para cá. Quando bate no olho de uma pessoa, a pessoa tem tendência a achar que o peixe está na reta dele. A gente está acostumado a ver tudo que está na nossa frente em reta. Então, a nossa visão é que o peixe está mais para trás do que realmente está, né? Isso é algo que a gente percebe com facilidade, né? Então, um exemplo comum é a refração que ocorre quando a gente está fora da água, objeto submerso. Bom, quando o raio de luz passa de um meio para outro, né, por exemplo, da sílica para o ar, né, sílica é o vidro, o raio sofre uma refração nessa fronteira sílica-ar. O volume dessa refração vai depender de propriedade dos dois meios físicos, tá? Todo é refratado, tá? Parte do raio é refratado, parte do raio é refletido, tá? Então, existe um ângulo que chama de ângulo limite L, tá? Então, essa aqui é a situação da refração, ó. O raio incidente vem por aqui com o ângulo alfa, meio 1, meio 2. Quando ele passa, ele sofre um desvio. Parte refrata, parte reflete. Logo, o raio de luz que sai refratado e que sai refletido, tá? Cada um deles tem uma potência menor do que o raio incidente, já que ele foi dividido a sua energia em duas partes, tá? Agora, existe um ângulo limite L, tá, em relação à reta normal, tá, no qual a passagem por outro meio forma exatamente 90 graus. Então, esse ângulo aqui, alfa, por exemplo, alfa igual a L, significa que o raio incidente, quando ele bater, o raio refratado ele fica exatamente sobre a superfície. A luz percorre a superfície e parte reflete, tá? Se o ângulo for superior a L, tá? Por exemplo, aqui um ângulo maior, ó, bate, nada é refratado. Ocorre o que a gente chama de fenômeno da reflexão total. Todo o raio é refletido. Praticamente não existe perda de energia nessa reflexão aqui, né? O Pedro Henrique está falando que na verdade, isso não é nem mais teoria, Pedro. Isso já é conhecimento. A luz, o fóton, ela pode ter comportamento de onda e partícula, né? Para quem gosta de física, procura um experimento chamado fenda dupla. Tá? O experimento da fenda dupla. Dá uma lida sobre ele. Ele é bem interessante. Tá? No final da aula de setembro, eu até converso com vocês. E a luz muda de comportamento dependendo de como ela é observada. Tá? É pequenininho. Experimento da fenda dupla. Você vai ficar horrorizado com o resultado. Pode ter certeza. Basicamente é o seguinte, só comentando rapidamente o fenômeno da fenda dupla. Esse ninguém sabe explicar ainda por quê, é um fenômeno da física que ninguém sabe. Você bota duas fendas e você bota a luz para passar por essas fendas. Aí bota para bater no anteparo. A luz tem comportamento de partícula, ela se dispersa como uma partícula. Aí foram tentar entender por quê, foram botar um observador, um equipamento para observar. Quando você liga o equipamento de observação, olha isso aqui, ó, vou botar aqui rapidinho, tá? Só comentário. Depois liga a câmera, você bota duas fendas num papel, você bota a luz para passar. Se ela tiver comportamento de partícula, no fundo vai ficar duas linhas. Se ela tiver comportamento de ondas, vai ficar um padrão de interferência, porque as ondas interferem. O que aconteceu? Você passou a luz, ficou duas fendas. Aí chegaram à conclusão que luz é partícula. Aí foram tentar entender o porquê. Botaram um detetor. Vai botar de lado aqui agora. Aqui estão as fendas, aqui estão o anteparo. Aí botaram um detetor aqui para poder ver o que acontecia. Quando ligaram o detetor, a luz passou a ter comportamento de onda.
Aí os caras fizeram o seguinte, bom, pode ser porque está interferindo no processo. Então, aí botaram a fenda, botaram a anteparo, botaram o detetor depois. Mesmo o detetor estando depois, quando ele observa uma onda, uma partícula que já passou e que a gêmea dela já bateu, ele continua tendo comportamento de onda quando é ligado. A conclusão é que a luz tem comportamento diferente dependendo de como ela é observada. Lê lá o experimento que é interessante, né? Mas, ou seja, já se sabe que a luz é partícula e onda ao mesmo tempo. Quando ela é o quê e por que ela é e quando ela quer ser, é que está faltando explicar. Bom, então, para a gente, o importante é reflexão total. É o que a gente vai usar na fibra ótica. Na fibra ótica, a gente quer usar isso aqui, porque se refratar alguma coisa, perde energia. Se houver reflexão total, a gente fica com toda a energia. Então, nas fibras, o que acontece? Está aqui, ó. Você bate com um determinado ângulo, a luz bate e volta, né? Se entrar com um ângulo um pouco maior, a luz bate, 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 vai. Se entrar com um ângulo muito agudo, ela refrata e perde. Tá? Então, nesses ângulos cuja incidência ultrapassa esse valor crítico, a luz é refratada de volta. Tá? Vou até anotar aqui, porque está errado aqui, tá? É refletida. Deixa eu anotar aqui. Ó. Corrigir esse slide, depois vou botar lá para vocês o slide corrigido. A luz é refletida de volta para a sílica sem que nada escape para o ar. Tá? Então, o feixe de luz que incide com ângulo crítico acima dele permanece na fibra. Tá? Fica lá dentro o tempo inteiro. Como qualquer feixe pode incidir na fronteira, né? Muitos feixes vão se ricochetear formando ângulos diferentes. Então, eu tenho um ângulo diferente, eu tenho um ângulo diferente aqui, eu tenho um ângulo diferente aqui. Cada ângulo de entrada é conhecido como um modo diferente. Aí são as que a gente chama de fibra multimodo. Tá? Fibra multimodo é aquela que permite vários modos de luz. Luz entrando com vários ângulos diferentes. Tá? Elas são mais baratas, tá? Então são mais comuns. A gente só consegue fazer que a luz entre em linha reta. Então só entra um modo de luz. É conhecido como fibra monomodo. São fibras melhores que levam a distâncias maiores e são fibras mais caras. Tá? Então são as fibras monomodo, mais caras que a fibra multimodo, podem ser usadas em distâncias maiores. Essas fibras monomodo podem transmitir com vazão da ordem de gigabits por segundo em distância de 80 km. Tá? Então é bastante interessante. E a fibra ótica em si? Elas são feitas de vidro, que é produzida a partir da areia, sílica, né? Então, matéria-prima para produzir fibra de vidro que não falta. Tá? A atenuação da luz através do vidro depende do comprimento de luz da onda. Então, o comprimento de onda dá a cor, mais ou menos. Né? Então, para determinadas cores, ó, a gente tem que procurar os pontos onde tem atenuação meio que constante. Então, basicamente, essas são as três faixas que são utilizadas. São essa aqui, ó, banda de 0,85 micra, banda de 1,3 micra, banda de 1,55 micra. Aqui a atenuação é menor. Então, essas faixas aqui, elas são, a princípio, melhores para transmissão. Mas com essa faixa aqui, a gente constrói materiais com mais facilidade. Então, basicamente, são essas três faixas que são utilizadas para a transmissão de dados. Ficam próximos ao vermelho, né? Por isso que o laser de fibra ótica sempre será vermelho. A comunicação utiliza três bandas de comprimento de onda, né? Está falando aqui, acho que a gente viu na imagem lá, a banda de 0,85 micron, tá? Tem uma atenuação maior, mas lasers e chips podem ser produzidos a partir do mesmo material. Então, costuma-se utilizar essa banda aqui também. A taxa, tá? A gente viu aqui que o melhor cabo de par trançado que a gente tem hoje é de 1 GHz. Né? 1 GHz. Essas três bandas da fibra ótica têm juntas entre 25 e 30 mil GHz. Tá? Então, ou seja, vamos considerar 30 mil. A capacidade de uma fibra ótica atual é 30 mil vezes maior do que o melhor cabo par trançado que nós temos. Tá? Então, não precisa dizer, né, a diferença que seria a rede com fibra e a rede com par trançado. A fibra ótica é construída, então, com camadas de vidro que possuem diferentes índices de refração. Então, está aqui, ó, um vidro interno, um vidro externo. As duas superfícies são vidro, né? Só que com índice de refração diferente, para provocar a reflexão aqui na superfície.
Tem uma capa plástica que tem a finalidade de proteger a fibra. Essa capa plástica aqui, obviamente, tem que ser opaca, para não deixar que uma luz externa entre na fibra e atrapalhe, né? Aqui um exemplo de uma fibra, um cabo de fibra, né? Normalmente o cabo ele tem alguma coisa no meio para dar uma maior resistência à fibra e ao redor vários feixes de fibra, tá? Cada um dentro de uma capa protetora para evitar interferência. As fibras multimodo, são aquelas que têm vários modos de entrada, elas se subdividem em dois tipos, tá? A multimodo com índice degrau e a multimodo com índice gradual, né? Aqui tem a explicação dela, é baseado na reflexão total. A multimodo degrau é aquela que a gente imagina como uma fibra ótica, né? Vou explicar só a gradual e depois vou mostrar uma imagem, vai ficar mais fácil entender a diferença, tá? A gradual ela tem um índice de refração diminuindo gradualmente, tá? Então, vamos lá. Enquanto a degrau é o seguinte, vamos lá. A degrau você tem um núcleo de um tipo de vidro e externamente a ela um vidro com outro índice de refração. Então, quando a luz bate na diferença entre eles, ela fica refletindo. Na gradual, a gente tem um vidro, ele é revestido por um outro com outro índice de refração, que é revestido por outro com outro índice de refração, que é revestido por outro com outro índice de refração. Então, na verdade, nós temos o índice de refração aqui, ele é abrupto. A gente tem aqui dentro um índice, aqui fora outro. Aqui nesse não, o índice ele vai variando conforme ele vai se afastando do núcleo, né? Com isso, o que acontece? Enquanto nas fibras multimodo com índice degrau, o feixe que entra ele vai reto até bater e refletir, na índice gradual, conforme ele vai se afastando, ele vai retornando aos poucos, ele vai fazendo uma curva. Então, ele faz uma curva aqui, aí vai, volta. Então, ele está sempre voltando, ele está sambando em relação ao núcleo. Percebe aqui a cor também, ó. A cor mais escura no meio e uma cor mais clara. Dois índices. Olha a cor escura aqui clareando, tá vendo? Então, o índice ele vai mudando aos pouquinhos, né? Com isso, o sinal vai para outra ponta, né? Na fibra monomodo, o núcleo é muito estreito. Então, mesmo que entre com diferentes ângulos, acaba não continuando. Só a fibra que entra em linha reta continua, tá? Aí eu vou voltar aqui para ler uma frase para vocês. Como a luz tem maior velocidade nas partes com menores de refração, os raios se afastam, viajam com velocidade maior, apesar de percorrerem distâncias maiores, tá? Então, aqui, ó, aqui tudo tem o mesmo índice. O sinal que vai aqui com menor índice, ele chega mais rápido do que esse aqui que sai batendo em todos os lados. Então, se você bota um pulso na entrada, o pulso na saída começa a se sobrepor, né? Aqui no caso, dois pulsos começam a se sobrepor. Na multimodo com esse gradual, né, quem vai por fora vai com velocidade maior, então meio que compensa. Então, o pulso chega melhor formadinho. Na monomodo, o pulso chega muito melhor, tá? Muito melhor. Então, a diferença entre as fibras. E com relação à espessura do núcleo, o núcleo da degrau costuma ter 100 micrômetros, o núcleo da gradual costuma ter 50 micrômetros, e na monomodo o núcleo tem 9 micrômetros. Obviamente, né, fibra óticas são imunes a interferências eletromagnéticas e a ruídos, né? Então não tem interferência, né? Ela carrega luz, ela não carrega sinal eletromagnético, então você pode usar ela em qualquer ambiente. Não irradia luz para fora do cabo, então não tem linha cruzada. E permite um isolamento completo entre transmissor e receptor, né? Vai luz, não tem precisa ter terra, não precisa ter nada. Não precisa estar aterrado, nada disso. Isso aqui é uma foto que uma amiga me mandou, tá? Quando o Brasil comprou 270 quilômetros de fibra para ligar, para fazer a rede de fibra ótica da Amazônia, né? Pelo Rio, né? Amazonas, tá? Essas 270 quilômetros ia ligar duas cidades, Coari e Tefé, tá? Obviamente, no meio do caminho, parando por várias cidades, tá? Então, 270 quilômetros de fibra. Levou uma semana para passar do navio para a balsa, né? Porque o navio não consegue trafegar nos rios lá da Amazônia, precisa passar de um para a balsa, tá? Uma semana, operação de 24 horas por dia para passar 270 quilômetros, enrolando bonitinha a fibra ótica aqui. Conectores e emendas, né? Fibras podem ser conectadas de três formas diferentes.
podem ser conectadas em suas extremidades, podem ser conectadas com soquetes de fibra. Dá um exemplo aqui, tem aqui. Tem tudo aqui. De novo, câmera. Essa aqui é uma fibra ótica, multimodo, né? Bem velhinha, então já está até soltando do cabo, tá? Mas aqui é um conector de fibra ótica, tá? Aqui tem uma capa, tá na capa protetora. Deixa eu tirar aí da capa. Tá? Então aqui dentro tem uma fibra conectorizada, né? Esse tipo de conexão que é por soquete é o seguinte: você pode usar um soquete desse aqui, né? Você encaixa a fibra numa ponta, soquete, né? Você pega a outra fibra, você encaixa na outra ponta do soquete. Esse soquete ele é muito bem alinhado, então ele garante que as fibras estão alinhadas, tá? Então vai vir um alinhamento aqui perfeito, né, da fibra, né? Então o sinal que vem por uma fibra aqui, na luz vem por uma fibra, passa e acaba entrando na outra fibra ótica. Isso aí, então é o que a gente chama de, né, a conexão por soquetes especiais, né? Então tem um soquete de fibra. Esses conectores eles costumam perder 10 a 20% da luz, né? Porque não tem um alinhamento tão perfeito assim. É muito bom, mas não tem um alinhamento tão perfeito. Mas ele facilita muito a reconfiguração, né? Se eu precisar mudar alguma coisa no sistema, basta que eu tire um conector, bote outra fibra ali e consigo mudar os caminhos que a fibra faz, tá? Outra forma de fazer é chamada encaixe mecânico, né? As duas extremidades são colocadas cuidadosamente perto uma da outra com uma luva especial encaixada em seguida, né? Essa luva, ela dá um alinhamento bem melhor, tá? Mas ela normalmente não permite você reconfigurar com tanta facilidade. Normalmente perde 10% da luz. O outro é um processo de fusão, onde o processo não se liga as duas fibras e elas passam a funcionar como uma fibra, conexão sólida. É quase tão bom quanto uma fibra inteira. Na prática, é tão bom quanto uma fibra inteira. Aqui é uma máquina de fusão. Você coloca a fibra numa extremidade, você encaixa uma fibra, você decapa uma fibra, né? Descasca ela, você encaixa uma fibra aqui, você encaixa outra fibra nesse ponto, baixa a tampa, né? Aqui tem uma imagem de uma pessoa encaixando uma fibra. Professor, o senhor não está nem botando a câmera, nem botando o slide, só está a sua Oh, voz. desculpa aí, gente. Obrigado aí por Só avisar, tá? tá na voz. Desculpa aí, eu tirei para ficar melhor a imagem. Então, vou voltar aqui, né? Então, rapidinho, né? Pode ser encaixada mecanicamente, aquela luva que eu falei para vocês, uma luva especial. Agora está com a imagem, né? Agora eu que não estou vendo vocês, espera aí. Sim, sim, sim. Agora está com o slide, está mostrando o slide, conectores e emendas. Beleza, valeu. Distração minha aqui, né? Então, duas extremidades são colocadas cuidadosamente, né? Já a fusão, o processo que é tão bom quanto a fibra inteira, né? Aqui é exemplo de uma máquina, vamos lá, máquina que faz a fusão, né? Nessa máquina aqui, tá em ordem contrária aqui, tudo bem. Isso aqui é que faz o que a gente faz a decapação da fibra, tá? Isso, na verdade, passa primeiro por esse processo aqui. Você bota a fibra, você decapa, e você bota na máquina, a fibra encaixa nas duas partes. Você encaixa uma fibra pelo lado de cá, outra fibra pelo lado de cá, baixa a tampa da máquina e você aperta um botão, tá? Essa máquina, ela sozinha vai fazer um alinhamento das fibras, então ela vai chegar e vai botar as fibras alinhadinhas. Quando elas estiverem bem alinhadas, ela vai aproximar as duas fibras. Quando as fibras estiverem quase que se tocando, vai passar aqui um arco de alta voltagem, bem rápido, que vai fazer a fusão das fibras, vai juntar as fibras uma na outra, tá? E aí você vai ter uma fibra unida, tá? Então, essa aqui é a famosa máquina de fusão de fibra, né? É comum ver pessoas na rua fazendo isso, né? Normalmente o cara chega lá com o carro, bota uma máquina em cima de uma mesinha de bar, começa a fazer a fusão no meio da rua. Sério isso? O cara bota, tipo, isso aí é o quê? O pessoal da Telefônica, da Claro, que fica fazendo isso? Normalmente, essas empresas elas não têm essa máquina. Fica muito caro a manutenção da máquina para coisa muito específica. Normalmente, eles terceirizam, tá? São pessoas que compram essa máquina e fazem, tá? A última vez que eu vi, assim, pode ter baixado um pouco, mas uma máquina boa de fibra, de fusão de fibra, estava na ordem de 35 a 50 mil dólares.
Dólares. Dólares. Né? Eita, Mas já tem bastante tempo que eu vi, pode ter baixado. Estou falando uma boa máquina. Né? Andou uma época o pessoal roubando máquina na rua, né? O pessoal cortava a fibra só para alguém ir lá consertar e roubava a máquina. Né? Então, hoje em dia, os caras, quando vão, as máquinas têm seguro, né? O pessoal que trabalha tem que ter seguro, vai com segurança armado, que não fica ali do lado do cara, mas fica dando uma cobertura para o cara. E também, hoje em dia, é o seguinte, essa máquina precisa de manutenção. E hoje em dia tem uma rede que, se você roubar uma máquina dessa, você não consegue mais fazer a manutenção dela, que você não vai ter autorização para o número de série da máquina. Então, caiu bastante o risco de roubo. Né? Mas no passado, essas máquinas foram muito problemáticas com relação ao roubo. Eu não entendi. As empresas que trabalham com fibra ótica terceirizam. Então, por exemplo, eu posso chegar e comprar uma máquina dessa e oferecer o meu serviço de emenda, é isso? Pode, claro. Uhum. Normalmente, quem faz isso normalmente também são outras empresas que são especializadas nisso, né? Porque a máquina é muito cara, tem que ter manutenção, né? E para compensar ter uma máquina dessa, tem que ter um volume muito grande de trabalho. Você vai gastar muito dinheiro numa máquina para ganhar 50 a 100 reais em cada emenda. Então tem que pegar muito serviço para ter lucro. Mas aí essas emendas seriam da Claro, da Vivo, desse pessoal de TV a Claro, cabo. não, eu também prédio comercial, por exemplo, normalmente os prédios hoje fazem backbone em fibra, né? Então uma Ah, empresa vai lá, tá. instala a fibra e depois eles chamam alguém para conectorizar. Entendi. E a Entendi. conexão é por fibra. É por conector de fibra, na verdade. Você paga por conector de fibra. 50 a 100 reais por conector. Então, se eu tivesse 1.000, são 100 mil reais que eu vou fazer daquele prédio. É, isso. É, Não é barato trabalhar com fibra, não. mas o retorno sobre o investimento parece que é rápido, então, né? Não é também um mau negócio, não. Pensando aqui no Não, retorno, o investimento inicial é alto, mas o retorno é não é rápido barato, também. não. Vale a pena. Tanto que tem bastante gente fazendo, né? Só precisa conseguir ter um contato para conseguir esse serviço. Ah, sim, aí que complica, né? É a entrada no mercado, né? Esse que é o ponto, né? Entendi, entendi. Acho que Valeu. compensar, compensa. Tem dúvida que compensa. Bom, quanto à origem da luz, a gente viu a fibra, né? E para gerar a luz, né? A gente pode usar LED, né, diodo emissor de luz. Não é essa fitinha de LED que a gente bota para enfeitar a televisão nem carro, né? É um LED especial que tem que chavear com alta velocidade, né? Então, diodo emissor de luz, que são os LEDs. Principal característica é o baixo custo do LED. Ele é muito durável, tem uma eficiência energética muito alta, ele gasta muito pouca energia, né? Então, é uma opção muito boa e barata para gerar sinais de fibra ótica. Agora que eu vi aqui a mensagem que eu estava compartilhando, né? Tá. Já os lasers semicondutores, né? A gente pode usar laser para transmissão ótica, né? O ideal para envio de informações a longa distância. Então, LED é um LEDzinho, né? Você, tipo uma lâmpadazinha que sai espalhando luz para tudo quanto é lado. Você bota uma fibra aqui, fatalmente alguma das luzes vai entrar na fibra. Tá? E aí você consegue levar. Já o laser não. O laser ele dá um tiro perfeito, com alinhamento perfeito. Então, você consegue botar ele certinho dentro de uma fibra ótica. Um alinhamento muito bom. Então, comparando os dois tipos aí com relação, por exemplo, à vazão. A vazão do LED é baixa quando comparada com a do laser. Né? Transferir a gigabit por segundo, você não consegue com LED, vai precisar de laser. Né? Tipo de fibra. O LED só pode ser utilizado em fibra multimodo, porque ele não tem como garantir que vai conseguir um modo de luz pegar perfeitamente na fibra. O laser ele pode ser usado em fibra multimodo ou monomodo. Né? O LED é para mandar pequenas distâncias. O laser leva distâncias longas. Né? Esse pequena distância aqui, o LED leva 2 km. O laser leva até 80 km. O laser tem uma boa vida útil, né, que é média, mas a vida de um LED é muito longa. Tá? Um LED praticamente não dá problema. O laser ele é sensível à temperatura, ele não pode estar em lugar muito quente, que ele desvia os feixes. O LED praticamente não tem problema com temperatura. O LED é baratinho, enquanto o laser é caro. Né? Então, se a gente consegue encaixar o LED no sistema, vai usar LED, senão vai ter que usar laser. Detetores. Tá? Bom,
a detecção do sinal de luz no receptor é realizada por intermédio de um fotodiodo, né? Acho que todo mundo sabe aqui que Einstein ganhou um prêmio Nobel, né? Alguém diria por que ele ganhou o prêmio Nobel? A pergunta já é para pegar mesmo, hein? Normalmente a pessoa acha que ele ganhou o prêmio pela razão errada, né? Einstein desenvolveu a teoria da relatividade, mas ele não ganhou o prêmio Nobel pela teoria da relatividade, tá? Einstein ganhou o prêmio Nobel porque ele supôs, tá? Ele desenvolveu uma teoria, na época não se conhecia, ele falou que a luz tinha esse comportamento, né, de onda, e mais, esse comportamento de onda poderia se materializar. Então, pelos cálculos, isso foi cálculo, tá? Matemática. Einstein fez uns cálculos e, pelos cálculos dele, ele falou o seguinte: vem um fóton, né, uma onda de luz, e tem que existir um material que, quando esse fóton bater nesse material, ele vira partícula. Mais especificamente, ele vai acabar gerando um elétron, e esse elétron vai sair correndo desse material, tá? O nome disso aqui é teoria fotoelétrica. Ele ganhou um prêmio Nobel por isso, porque ele conseguiu provar depois que isso era viável. E hoje em dia, a prova que é viável é que hoje em dia nós temos células fotoelétricas, tá? Um sistema óptico ele vai utilizar uma espécie de fotoelétrica do outro lado, tá? Que é basicamente as mesmas células, assim, a mesma ideia da célula que é usada para energia solar, né? Mas aqui, no caso, tem que ser um material bem especial, porque os pulsos estão chegando muito rapidamente. Então, essa célula tem que gerar os pulsos com a mesma frequência em que eles são gerados na origem, ou seja, da ordem dos gigahertz, tá? É o que a gente chama então de um fotodiodo. Ele necessita de uma quantidade mínima de luz para gerar a corrente necessária. Então, a gente não é só mandar qualquer luzinha, tem que mandar uma luz com determinada potência para sensibilizar o fotodiodo, né? Só que a gente tem um detalhe: com LED e laser, a gente pode gerar a energia, a luz, na potência que a gente quiser, né? Eu posso gerar com uma potência bem alta, se eu quiser. Então, se eu gero pulso de luz com potência suficiente na origem, a taxa de erros pode se tornar arbitrariamente pequena, né? Então, uma fibra ótica ela é tão confiável também, por quê? Porque eu gero uma luz muito forte na origem, com isso é muito difícil a luz não chegar e não ser percebida no destino. Então, é muito raro um erro numa fibra ótica. Um caso especial de fibra ótica são os cabos submarinos, né? No passado, a comunicação terrestre era feita muito por satélite, né? Hoje em dia, a gente usa cabos submarinos em substituição de satélites, né? Satélite de comunicação está ficando mais raro, né? Muito caro mandar um satélite. Então, fibra ótica são extremamente importantes para a comunicação de longa distância. É o principal meio de comunicação atual entre os continentes, né? Para quem pensa que tecnologia extremamente avançada para passar um cabo pelo oceano, tá? Por exemplo, em 1850 foi passado cabos submarinos de cobre entre Estados Unidos e Europa, né? Então, os caras em 1850 já conseguiam passar esses cabos, tá? Atualmente, eles são amplamente utilizados para comunicação de dados em alta velocidade. Para carregar informações a distâncias tão longas, sinal de luz são criados com lasers, sempre. E transmitidos por cabos ópticos monomodo, tá? Não tem como ser outro tipo de cabo. Um cabo de submarino ele é gigantesco, né? Milhares de quilômetros, né? Então, às vezes vem a pergunta, né? Se milhares de quilômetros, a fibra monomodo manda até 80 quilômetros, como é que pode isso? Tá? Junto com o cabo são colocados repetidores no fundo do mar, tá? Então, o cabo de fibra ótica, ele tem a fibra ótica dentro dele, passa junto dele um cabo de alta tensão com energia, conversores de tensão e repetidores para poder fazer regeneração do sinal, isso a cada 80 quilômetros, né? Se vocês procurarem no YouTube, tem vários vídeos de lançamento de fibra ótica, aí vocês vão ver que o cabo de fibra ótica ele tem uma certa espessura. Então, vem aqui o cabo de fibra ótica, né? Tem uma espessura. Aí, a cada 80 quilômetros, mais ou menos, o cabo dá uma engordada assim, ó. Naquele lugar ali, é o lugar onde estão onde são colocados repetidores. E tem que ser repetidor muito confiável, né? Porque se esse repetidor falhar, o cabo para de funcionar. E recolher um cabo que está nas profundezas lá do oceano não é uma tarefa muito agradável, ainda das mais fáceis, né? Então, a cada 80 quilômetros, repetidor. Então, aqui, ó, um exemplo de um cabo submarino. Como é feito um cabo submarino? Ele tem que aguentar as condições do fundo do mar, né? Que é
que é alta pressão, e os nossos amigos lá que tem alguns bichinhos curiosos, né? Tubarão adora morder um cabo submarino, né? Então, o cabo submarino ele tem um polietileno, né? Uma capa externa de polietileno com proteção, uma fita de mylar, tá? Para juntar tudo aqui, fixando tudo junto, fios de aço, para evitar do nosso amigo tubarão detonar a fibra, tá? O tubarão ele não tem uma mordida tão forte assim, ele tem uma mordida muito afiada. Os dentes do tubarão são muito afiados, então ele rompe as coisas com facilidade, tá? Esses cabos de aço eles são bem duros para evitar até desastre maior de alguma coisa mais firme bater nele, uma rocha cair. Mas qualquer cabo de aço serviria aqui para proteger a gente com o amiguinho. Tá? Aqui uma outra barreira de alumínio, tá? Contra a água, para não deixar passar água. Aqui um policarbonato para proteger mais ainda, cobre para dar resistência, né? Vaselina, ainda para qualquer umidade não passar para as fibras. Aí lá na beiradinha mesmo é que estão os cabos de fibra ótica. Tá? Então, uma construção enorme para lá no núcleo tá o cara fininho. Tá? Aqui para vocês alguma imagem de alguns cabos submarinos, tá? Pra vocês terem noção. Ó. Muito bem protegidos, está com todas as suas camadas. Então, ó, olha a grossura do cabo para levar a fibra no meio. E, obviamente, né? A fibra é o mais barato aqui. Já que o cabo é tão caro, leva logo um monte de fibra. Ninguém vai passar um cabo para passar um par de fibra, né? Claro. O lançamento dos cabos no oceano é realizado por embarcações especiais, né? Que elas são construídas especificamente para o transporte e lançamento de cabos. Então, esses navios aqui, ó, eles são navios só para passagem de cabo submarino. Né? Na verdade, esses navios são grandes carretéis com quilômetros e quilômetros e quilômetros de cabos enrolados dentro dele, e ele vai despejando esse cabo no mar conforme ele vai andando. Isso aqui é um mapa de lançamento de cabos submarinos ao redor do mundo. Né? Então a gente pode ver que estamos bem de cabo submarino espalhado. Tá? Brasil, pela costa do Brasil tem muito cabo, o Brasil tem vários cabos ligando a gente à África. Né? Tem um cabo aqui que repete, que vai lá direto para a Europa, várias ligações com os Estados Unidos, então muitas ligações de fibra mesmo. Bom, aí, gente, aqui tem um probleminha que eu falei com vocês no início, tá? Eu acabei não colocando aqui alguns slides que eu precisava colocar, tá? Esses slides eles acabaram, mas eu vou buscar uns slides antigos que eu tenho aqui para falar do restinho que falta para a gente. E hoje eu vou consertar, vou colocar o final dos slides e vou colocar disponível para vocês lá, tá? Então, deixa eu puxar aqui o outro material. Tá feinho pra caramba a formatação dele. Né? Mas para a gente falar de transmissão sem fio. Falar um pouquinho de transmissão sem fio. Então, a gente viu par trançado, coaxial e fibra ótica. Tá? Mas existe um outro tipo de transmissão bastante importante. Espera aí que eu não estou vendo vocês falar alguma coisa. Tem outro tipo de transmissão bastante importante, que é a transmissão sem fio. Falando aqui de meio físico. Né? Então, ela é adequada tanto para ligações ponto a ponto, quanto para ligações multiponto. Né? Numa transmissão sem fio, nós podemos utilizar uma antena direcional, né? Normalmente uma antena parabólica, ligando dois pontos diretamente. Né? Normalmente, ligação de satélite, por exemplo, é ligação ponto a ponto. Né? Ou a gente pode usar uma ligação multiponto, né? Que é como tem no roteador Wi-Fi da nossa casa. Uma antena em pé, onde essa antena espalha o sinal para todos os lados. Então, a gente pode construir, dependendo da antena, a gente pode escolher se é com ponta a ponta ou não. É uma alternativa viável onde é difícil a instalação de cabos. Tá? Esse difícil pode ser difícil sobre qualquer dos aspectos, até do aspecto legal. Tá? Você, por exemplo, se você mora numa casa e tem uma pessoa, um parente seu, um amigo seu na casa em frente, e vocês querem montar uma rede entre vocês dois, né? É proibido passar cabo pelo meio da rua. Mas você pode botar uma rede Wi-Fi ligando as duas casas. Assim como uma empresa também que tem uma filial do outro lado da rua, uma filial próxima. Você não pode passar cabo pela rua. Quem pode passar cabo é a empresa que tem autorização para isso. Mas você pode fazer ligação por rádio. Tá? Então, o emprego é importante para a comunicação de dispositivos portáteis no ambiente de rede local. Então, casa da gente é assim, né?
celular, notebook, né? Possui grande utilidade, onde a aplicação onde a confiabilidade do meio é indispensável, né? Então, você pode passar redes redundantes de rádio, se algum canal pifar, você pode usar outros rádios, tá? É rápido, o que vai dar problema numa rede rádio, às vezes, é o transmissor, o receptor, você substitui com bastante facilidade. É muito confiável uma rede rádio. Tá? Eu estou falando confiável no aspecto confiabilidade, eu não estou falando aqui de confidencialidade. Tá? Confidencialidade respeita segredo, confiabilidade respeita funcionar. Agora, não é adequado quando transitam pela rede de dados sigilosos, né? No caso, a confidencialidade. A gente minimiza isso usando criptografia. Tá? Quais são as formas que a gente tem de transportar sinais sem fio, né? Primeira delas, rádio. Ondas fáceis de gerar que percorrem longa distância e penetram em prédios facilmente. Né? Então, percorrem todas as direções a partir da origem, transmissor e receptor não precisam estar alinhados. Né? Frequências baixas atravessam obstáculos com mais facilidade. Frequências altas tendem a viajar em linha reta e ricochetear os obstáculos. Então, a gente pode usar isso aqui como uma característica que a gente quer de forma mais adequada. Né? Por exemplo, uma antena parabólica, eu trabalho com frequência alta. Como ricocheteia com facilidade, como funciona a antena parabólica? A antena parabólica está aqui. Você quer transmitir para a direita. Então, você coloca um rádio aqui, transmitindo para o lado contrário. Esse rádio ele vai mandar em todos os sinais, todas as direções possíveis, então ele vai mandar um sinal, aí vai bater, ricochetear e vem reto. Um outro bate aqui, ricocheteia e vem reto. Né? Outro bate aqui, ricocheteia e vem reto. Né? O que é uma parábola? É uma curva que tudo que vem do foco sai paralela a ela. Então, essa antena parabólica, na verdade, se transmite para o lado contrário, ela reflete o sinal para o lado que você quer. Só que reflete vários sinais e todos eles são mandados em conjunto. Amplifica muito o sinal que é mandado numa direção. Isso é utilizando essa propriedade, né, de que viaja em linha reta e que ricocheteia em obstáculo sólido. Agora, interferência é um problema. Se todo mundo usar a mesma faixa de frequência, vai dar interferência entre os sinais. Bom, micro-ondas. Acima de 100 MHz, as ondas trafegam em linha reta. Né? Então, são ondas eletromagnéticas com alta frequência. A concentração de toda a energia num pequeno feixe através de uma antena parabólica oferece um sinal muito alto. Né? Então, que eu expliquei no slide anterior, o que a gente faz quando a gente trabalha com antena parabólica, né? A gente pega uma antena, bota ela perfeitamente alinhada com outra antena. Com isso, todo o sinal que é enviado por uma antena chega na outra antena. Quando chegar na antena, o que vai fazer? Vai bater e vai refletir no meio. Vai bater e vai refletir no meio. Vai bater e vai refletir no meio. Então, o receptor vai estar também no meio aqui. Tá? Então, tanto o transmissor quanto o receptor pegam sinais concentrados. Agora, não atravessa muito bem parede sólida e outros objetos. Tá? Tem mais dificuldade. Um exemplo de uma antena de micro-ondas. Tá? Exemplo de antenas em torres. Tá? Essa aqui é uma antena parabólica também, mas normalmente ela leva uma capa para proteger a cabeça da antena. Tá? Aqui é só uma lona, tá? Que não atrapalha muito, não é considerado um obstáculo sólido. Muito usada na comunicação de curto alcance. Tá? Esse curto alcance não é tão curto alcance assim, tá? Já trabalhei com antenas de rádio enviando sinais de 200 megabits por segundo a distância de 50 quilômetros. Tá? E muita facilidade nisso. Desculpe, tá? Desculpe. Que esse é o seu problema, que eu estava no micro-ondas. Tá? Micro-ondas vai em distância maior. A milimétrica infravermelha que é usada na comunicação de curto alcance. Tá? Essa é aquela comunicação usada pelos controles remotos sem fio. Tá? Essas, sim, são relativamente direcionais, baratas e fáceis de construir. Tá? Não atravessa obstáculo sólido, não passa de jeito nenhum por uma parede. Isso pode ser visto com a qualidade, já que não se interfere, um sistema numa sala não interfere com o sistema na outra sala. Né? Aqui um exemplo de comunicação antiga, né? Por exemplo, um celular que se comunicava por infravermelho, né? Um controle remoto de uma televisão. Tá? Existiam redes, não Wi-Fi, né? Redes sem fio de computadores também por infravermelho. Tá? Mas era tudo de baixa vazão.
Com relação à onda de luz, a gente pode utilizar a onda de luz para conectar redes locais por intermédio de raio laser. Isso é a forma mais rápida de se instalar uma rede. Tá? Você bota um equipamento raio laser numa ponta e outro na outra ponta. Você faz um alinhamento visual entre eles, tá? E tem facilidade. Que você consegue. Qual o problema de alinhar o rádio? Né? O rádio é invisível aquilo que ele manda, você não vê as ondas. Então você tem uma certa dificuldade de fazer um alinhamento. O laser não, você liga ele, deixa ele ligado, você vê exatamente onde ele está batendo. Então você com binóculo, por exemplo, com a luneta, você vê onde o sinal está batendo do outro lado, você consegue alinhar muito fácil dos equipamentos. Né? A dificuldade dele é quando tem chuva ou neblina, atrapalha muito. Aqui está um exemplo de um equipamento laser. Né? Ele joga um raio laser e recebe o laser do outro lado na lente dele. Então, isso aqui dá para equipamento que utiliza laser para ligar redes. Satélite. Um satélite, a gente pode considerar ele como um repetidor de micro-ondas no céu. Então, o satélite ele fica lá em cima, contém diversos transponders, cada um vindo uma parte do espectro. Né? Os feixes podem ser largos, cobrindo uma fração substancial da superfície da Terra. Então, a gente pega um satélite, coloca ele lá em cima, né? Aqui está a superfície da Terra. A gente pode, por exemplo, um mesmo satélite, ele pode ter um transponder, que ele só fala com uma antena que está aqui na Terra, né? Por exemplo, uma antena que manda um sinal de TV para ele, uma TV por satélite. Quando chega nele, entra por uma anteninha dele que está alinhada nessa antena aqui. Aí tem uma outra, isso aqui é uma faixa bem estreita, fazendo uma comunicação ponto a ponto, e ele pode ter uma outra antena aqui com uma abertura maior, né? Cobrindo, por exemplo, toda uma região da Terra. Então, você consegue mandar o sinal para uma região da Terra bem maior. Então, você consegue, por exemplo, mandar sinais de TV. Né? Sky, por exemplo, funciona assim. Um satélite no céu, cobrindo uma região da Terra. Aqui está um exemplo de um satélite, né? Painéis solares para captar energia, estação terrestre para mandar o sinal para o satélite. Né? Então, o bichinho está lá voando. Com relação a satélites, né? O período orbital do satélite varia de acordo com o seu raio orbital, ou seja, aqui está a Terra. Se o satélite estiver aqui muito perto da Terra, ele tem que estar rápido, senão ele cai. Né? Então, ele viaja a velocidade muito grande em volta da Terra. Se ele está lá longe, ele tem que viajar devagarzinho. Se ele for muito rápido, ele acaba escapulindo, né? Sai do campo gravitacional da Terra. Né? Existe uma altitude especial, que é uma altitude de 36 mil quilômetros, tá? É bem alto, onde o satélite leva exatamente 24 horas para dar uma volta na Terra. Ou seja, esse satélite gira na mesma velocidade da Terra. Então, se você colocar esse satélite na linha do Equador e ficar olhando para cima, você vai ver ele sempre no mesmo lugar. Né? Ele é conhecido como satélite geoestacionário. Né? Dá a impressão que ele está parado no céu. Na verdade, ele não está parado, ele está girando junto com a Terra. Exatamente. Esses satélites são importantíssimos para a comunicação. TVs via satélite utilizam esse tipo de comunicação. Então, está aqui, né? A 36 mil quilômetros de altitude. Ele gira a órbita de 24 horas. Está aqui, né? Opa. Satélite típico contém de 10 a 20 transponders, só curiosidade, né? Cada transponder dá na ordem de 50 megabits por segundo. Dá uns 800 canais de voz. Tá? Transponders podem usar polarização diferente. Tá? Um sinal eletromagnético, ele é um sinal assim, ó. Ele é uma onda que vai fazendo assim, tá? Agora, se você olhar por trás, você pode ter essa onda, ela está fazendo assim, ó, ela está subindo e descendo, tá? Subindo e descendo. Isso aqui a gente chama de polarização vertical. A mesma frequência pode ser usada na polarização horizontal, quando ele vai subindo e descendo, né, na horizontal. Tá? Então, com ângulos de 90 graus, uma polarização não interfere na outra. Então, dependendo da polarização, a gente pode reutilizar a faixa de frequência de um satélite. Quando a gente vai instalar um satélite, a gente tem que, então, também, né? Você vai botar uma antena parabólica, você tem que, primeiro, você tem que botar na direção. Você está aqui na Terra, né? O satélite está lá em cima. Primeiro, você tem que conseguir alinhar na mesma direção do tal satélite. Depois, você tem que botar na elevação correta para acertar o satélite. E depois, ainda tem que girar o transponder até encontrar a polarização correta.
Os primeiros satélites iluminavam toda a Terra. Atualmente, os satélites têm várias antenas e vários transponders, né? Cada um descendo numa parte diferente, né? Satélites são basicamente meio de difusão, eles conseguem mandar a mesma informação para várias pessoas ao mesmo tempo. Tá? Hoje em dia, por que a gente utiliza satélite? Né? Se você chegar no interior, por exemplo, no interior do Brasil, você tem lá várias fazendas, então, se você precisar levar a internet para essas fazendas, a internet que predomina lá é a internet via satélite. Porque você pega, cada fazenda é muito isolada uma da outra, levar um cabo até essa fazenda custa muito caro, então a opção para isso aí é realmente satélite. E os satélites de comunicação, satélites voltados para a internet, eles possuem uma vazão muito alta, eles têm transponders especiais para dar alta vazão. Tá? Um satélite, por exemplo, eu já cheguei a fazer cotação de um satélite, tem quase 10 anos, e esse satélite já oferecia internet gigabit por segundo. Tá? Então, você consegue uma taxa muito boa com satélites especiais. Foi caríssimo, tá? Não fizemos, não. Então, apesar dos sinais enviados e recebidos por um satélite, né, trafegaram na velocidade da luz, que dá aproximadamente 300 mil km por segundo, a distância de ida e volta dá um retardo substancial, né, de 250 a 300 milissegundos. Para redes de computadores e para comunicação de telefonia, isso pode, às vezes, ser prejudicial. Né? Então, no início dos anos 90, a Motorola iniciou um projeto, né, projeto chamado Projeto Iridium, né, onde a ideia deles era botar 77 satélites de baixa órbita para fazer uma comunicação a nível mundial. Tá? Então, telefonia, o projeto era de telefonia via satélite. Tá? Mais tarde foi revisado e passou a usar 66 satélites. Então, 66 satélites cobrindo toda a Terra. A ideia é que, com 66 satélites girando ao redor da Terra em baixa órbita, você sempre consegue uma comunicação via telefonia. No meio do oceano, no meio da selva. Tá? Então, telefonia via satélite foi feita dessa forma. Né? O objetivo básico do Iridium, né, é que cada satélite possui um número substancial de feixes pontuais, conforme o satélite gira, esses feixes giram. Tá? Então, esses satélites, cada satélite tem 48 feixes pontuais, com um total de 1.628 células sobre a superfície da Terra. Se você pegar o mapa do Iridium, está aqui, ó. Tá? Sempre haverá algum satélite cobrindo uma área da Terra. Você sempre terá cobertura de telefonia. Tá? Hoje em dia, o Elon Musk, né, o Elon Musk deve ter acompanhado aí, está enviando aí milhares de satélites para o espaço, que ele quer fazer isso aqui, que foi feito para telefonia, agora ele quer fazer para a internet. Ele quer fazer uma internet em âmbito mundial, né, com satélites. Bom, pessoal, e com isso aqui, a gente efetivamente termina aí o nosso conteúdo. Bom, então, agora eu vou ver como é que vai ser a questão das provas, né? Vou separar o conteúdo para cada prova e semana que vem a gente conversa sobre ela melhor. Ok? Uma dúvida aí? Perguntas? Bom, então, já que está tranquilo aí, tá? A gente encerra então. Deixa eu fazer logo a download aqui de uma. Tá, vou ver se faço sim, Rafael. Vou passar se tem alguma coisa para vocês, tá? Vou comentar sobre a prova direitinho, tá? Vou pensar nela essa semana e na semana que vem eu já vou conseguir conversar bem melhor, tá? Com relação à prova. Encerrar aqui a gravação.